Olá pessoal, tá começando a primeira temporada do Corpo Cast, o videocast da Clínica Corpo. E hoje estou com a presença ilustríssima aqui, Dr. Caio Fábio, né? Dr. Caio Fábio, pai aí da Laura, da Júlia, marido aí da Mila. O homem aqui, rapaz, ele é formado em medicina pela UES, né? Fez residência de ortopedia no Hospital Ipiranga, em São Paulo, e fez subespecialização em cirurgia do pé e tornozelo na Santa Casa de São Paulo. O cara tem um currículo aí gigantesco, passou pelo Exército, SAMU. O cara aí tem. Hoje está na Clínica Corpo com a gente. Currículo vasto. Bem-vindo, doutor Caio Fábio. Tem um chãozinho aí, tem um chãozinho. Tem um tempinho aí pra chegar, mas toma aí. Graças a Deus as coisas tudo encaminhando, dando certo. E aí a gente conseguindo trazer aí novidades e coisas boas aí de Cara, meu fora. amigo, é um prazer receber você aqui. Você que sempre, quando a gente fez esse desafio, né? Eu lembro daquela primeira edição que a gente fez do CorpoCast, aquela edição especial na Copa, você foi lá, nos apoiou, nos ajudou. E é um prazer estar começando esse episódio aqui com você, Show de né? bola. Formato aí que a gente gosta de participar, fica uma coisa bem bacana mesmo, bem espontânea. Caiozão, cara, pra gente começar, eu queria que tu me contasse um pouco aí da tua vida. Quem é o Caio Fábio, fora da medicina. Quem é o Caio Fábio? Cara, acho que as pessoas até percebem assim, que tem um jeitão mais tranquilo, né? Tudo. E eu sou assim mesmo. Dentro do hospital, da corpo, em casa. Eu sou um cara assim muito pacato, muito caseiro, sabe? E aí eu gosto muito de estar em casa, com a família, reunindo ali os parentes mais próximos. E curto muito tecnologia. Sou um cara que gosto assim, gosto muito de estudar, de ver a parte de ponta, aí tá agora no boom aí das inteligências Das inteligências artificiais artificiais. aí. E aí eu tô tentando surfar essa onda aí, né, de pesquisa e tudo, porque eu acho bem interessante. Eu acho que pode trazer algumas soluções interessantes pro dia a dia da gente, né? E gosto muito de curtir a família mesmo, a minha casa, minhas filhas. E, e aí de vez em quando elas deixam, aí a gente arrisca aí um Quantos anos elas violãozinho. têm, as pequenas? A Laura tem 3 e a Júlia tem 2. Ixi, que benção, hein? É, duas pinga-fogo. Puxaram o pai. Na bichinha, né? São tranquilos, graças a Deus. Não E, trabalhem, mas dá e aí, certo. quando dá um tempinho, arranha um violão ou toca mesmo? É, igual eu gosto de testar, é mais brincadeira, não cheguei a ter nenhuma formação, assim, né? Escola, tudo. Foi mais na raça mesmo. Aí, de vez em quando, a gente arranha alguma coisinha em casa, em casa. Bacana, bacana. Caiozão, me diz uma coisa, cara. Como foi essa história, o teu início aí na medicina? A gente tava conversando até um pouquinho antes de começar e eu fiquei curioso. Como foi que despertou-se aí o desejo de fazer medicina? Cara, é, foi uma coisa assim, meio que natural. Assim, lógico que na família brasileira hoje em dia, né? Todo mundo fala, não, ou pelo menos na época, médico, advogado, tudo. E assim, hum, existia esse desejo, né? Mas nunca foi uma pressão. Não. Foi uma coisa assim, uma coisa que eu escolhi, foi meio que natural, já sabia, já antes de fazer vestibular, o que eu queria de fato fazer. E aí, e aí prestei vestibular, não passei de primeira. Tem até uma história até interessante aí nessa jornada aí. No terceiro ano, cara, eu fui fazer vestibular e aí tinha ido muito bem. Tem as Olimpíadas, né, de provas, né, regionais e tal. E aí eu tinha ido muito bem na de biologia, que era uma das específicas para medicina, né? E aí fui fazer a prova. Na prova eram 150 vagas. E aí eu fiquei em 26º. Tinha ficado Não, muito, boa colocação. muito bem colocado, né? E aí, cara, aquela questão da imaturidade, né? Do já ganhou, tudo. Aí eu dei uma relaxada, sabe? Eu, não, tá tudo bem e tal, é só
Agora é só voo de cruzeiro, né? Vamos só aqui e tal, na maciota. Aí veio a prova, eu não me preparei direito. E aí eu caí 399 posições. Nossa. Fui para 425, fui muito mal. E aí serviu de lição, né? Serviu de lição do que só acaba quando termina. Não adianta que eu tava Não vitória antes, adianta, né? não, nunca pode baixar a guarda. Então, aí no ano seguinte, eu tentei novamente. Aí na UFC fiquei mais próximo, né? Eram 150, eu fiquei em 200 e pouquinho. E aí na US, era o terceiro vestibular da US, aí eu passei dentro das vagas. Eram 40, eu passei em 10º. Aí pronto, aí começou a alegria. Começou a alegria, né? Começou aí começou tudo, né? Porque aí começa os desafios, entrar na medicina, né? Começou o desafio, porque aí o cara estuda muito, né? Não, e o desafio foi. Uma história vai puxando outra, né? O desafio já foi já no dia da matrícula. O que foi Tem uma história interessante também. No dia da matrícula, eu fui lá, morto de feliz, tudo, fazer a matrícula, tudo direitinho. E aí, a gente foi perguntar, né? Eu perguntei pra moça, moça, tá tudo bem? Não, tá tudo certo e tal. Aí fui pra casa, né? Eu morava relativamente perto, né? Uns 2, 3 quilômetros. E aí eu recebo uma ligação de um dos veteranos, né? Esse cara, até o doutor Caio Sander, neurocirurgião aí, um abraço. Obrigado, se não fosse por você, eu não tava na faculdade. Aí ele ligou e eu achando que era brincadeira, né? Que era alguma zoação deles, né? Caio, ó, deu problema na tua matrícula. Tá faltando aqui uma assinatura. Eu disse, não, cara, eu perguntei, tá tudo bem. Cara, vem pra cá agora. Senão vai terminar aqui, tu vai perder tua vaga. Aí o cara, né? O cara fica ali com uma pulga atrás da orelha, achando Uhum. que Alguma é brincadeira, pegadinha. pegadinha. Mas você não vai pagar pra ver, né? Aí, cara, eu fui correndo, que nem um louco. Cheguei ofegante lá. E aí realmente tava faltando assinar, preencher alguma coisa lá. Aí na hora eu fiquei indignado. Putz, cara, como é que deixa acontecer um negócio desse? Né, e tal, mas depois a alegria voltou e aí a gente Começou, pô, começou. começou tranquilo, né? Fazer. Não teve mais um susto. Não, graças a Deus. Cara, depois me conta aí um pouco. Tu entrou na faculdade ali, né? Esse foi que ano? Foi 2005. 2005. Isso. Começo de 2005. E como foi assim, uma recapitulação, como foi essa formação como médico até chegar em ortopedia? Cara, a faculdade. Eu sou da terceira turma da UES, né? Então, não tinha turma ainda né? Não tinha terminado nenhuma turma ainda, a gente era das primeiras, né? E aí havia um certo desconhecimento, havia até uma desconfiança própria nossa, né? Porque era um curso muito novo, mas os professores, eles eram muito capacitados e também fizeram muito pela faculdade, né? Até eles estão comemorando, a gente está comemorando aí 20 anos de criação do curso, esse ano. E aí, foi um curso que enfrentou, assim, muitas dificuldades, mas os alunos eram muito unidos e muito capacitados, né? Então, hoje a gente tem colegas aí no Brasil inteiro, até fora do país também, e que foram muito bem formados. Então teve essa dificuldade aí de início, uma desconfiança, mas quando a gente viu que a coisa estava funcionando bem, que ia dar certo, aí a gente ficou mais tranquilo, né? Depois eu concluí a faculdade em 2010, né? Tava ainda meio indeciso, já tava pensando em ortopedia, mas não tinha batido martelo Tinha, ainda. tinha alguma outra opção na mesa? Rapaz, eu brinco com o pessoal que pergunta isso, rapaz, eu comecei na especialidade, né? Uhum. Comecei no O e terminei no O.
entrei na faculdade pensando em obstetrícia, né? Trazer menino ao mundo. Aham. E aí, nada mais do que você tá na rotina, né? Aí eu vi isso, não, acho que não é muito a minha, a minha cara. Aí pensei em fazer cirurgia geral, pensei em fazer otorrino. Mas aí, quando eu vi a rotina da ortopedia, a praticidade, porque é uma especialidade que ela é muito. A gente vê os resultados assim muito rápido, né? Quando a gente opera, quando reabilita, é uma coisa assim que a gente vê que dá um efeito bem rápido, né? E aí, opa, eu acho que é isso aqui que eu quero. A parte da. Tem muita física na ortopedia, né? A gente, né? Então, é uma parte que eu gosto. E aí eu disse, não, eu acho que essa aqui é a minha praia. Aí decidi fazer. E aí não fui de imediato para ortopedia, porque eu terminei faculdade e pensava em talvez fazer fora, como Sim. cheguei a fazer, e eu precisava me preparar, né? Então, optei por trabalhar, né? Trabalhei uns 3 anos, né? Até 2013. E aí fui tentando, mas aí a primeira vez que eu tentei fora mesmo, quando eu senti que estava pronto para ir, aí deu certo, né? Que aí foi a prova do Sul São Paulo, que é uma prova que engloba vários hospitais lá. E aí passei bem também, e aí deu para escolher para onde eu queria ir, né? Que hospital iria fazer a residência? Isso. Aí tem uma história boa também disso aí. Conte aqui, por favor. Cara, quando eu fui Quando eu fui escolher o hospital, eu fui alguns dias antes para São Paulo para conhecer, né? Disse, não, eu vou já aqui. Só te interrompendo. Essa prova que tu fez, tinha quantos hospitais em Ah, jogo aí? vários, vários. Mas eram todos ali na região, na ABC Paulista? Isso, tudo ali em São Paulo. Sul de São Paulo É, ali. lá a rede hospitalar assim, é bem ampla mesmo. Tem vários hospitais da rede pública e tudo. E aí, como eu tinha passado bem, eu tava apto a escolher os melhores, né? Que na Uhum. época eram considerados os melhores. E aí, que era o Hospital Ipiranga, o Santa Marcelina e o Mandaki, né? São 3 hospitais assim que na época, eram referência lá. E aí, eu fui alguns dias antes, fui pra São Paulo. Disse, não, vou conhecer, pra não escolher no escuro, né? Aí fui conhecer o Hospital Ipiranga, né? Aí, beleza, um hospital legal, tudo numa região bacana também. E aí, não, opa, esse hospital aqui eu acho que vai ser bom. Mas vamos conhecer os outros. Aí fui pro Santa Marcelina, né? Aí Santa Marcelina é um hospital que fica na Zona Leste, assim, no final da linha vermelha, né? Pertinho do estádio do Corinthians, né? Sim. Da arena do Corinthians. Aí fui lá conhecer e tal. Aí já vi que era mais distante, né? A estrutura é legal, um hospital bem grande, mas é mais distante, né? Não é tão central. Então vou deixar aqui como segunda opção. E aí fui conhecer o Mandaki, né? Aí fui lá, peguei metrô, ônibus. Aí fui aqui, coloquei no celular, só é aqui que eu tenho que descer. Aí beleza, aí fui olhando e tal. Aí Matuto deslumbrou, aí perdi o ponto. Aí não, eu vou. O ônibus aí vai pro final da rota. Aí na hora da volta eu fico esperando, na hora da volta eu volto com ele. Aí o cara chegou lá no final da rota e disse: Ei, você não vai descer não? Aí disse, não, quando você voltar eu vou junto aí. Aí, não, eu vou sair só daqui 2 horas. Aí, não, peraí, não, eu tenho que ir. Aí, ó, tá ali o ônibus ali, ele vai sair agora. Aí saí correndo. Cheguei lá no outro ônibus e fui pro Hospital do Mandaki. Aí conheci um colega lá, né, um residente. Aí foi me apresentar pro chefe, né? Só o chefe aqui é o Caio, que veio lá do Ceará e veio conhecer aqui o serviço. Aí disse assim, você é do Ceará? Isso é. Sou do Ceará. Esse de Fortaleza? Esse é. Esse rapaz, eu não gosto de cearense, não, ó. O chefe É da o chefe do residência. serviço lá. Esse rapaz, eu não gosto de cearense, não. Aí eu disse, não,
Não, o senhor tem direito de não gostar, chefe, mas eu vim aqui pra trabalhar, pra para ser um bom médico, um bom residente aqui no serviço, e o senhor não prometo que eu não vou lhe dar trabalho, né? Aí tinha um outro médico lá, mas percebeu o sotaque dele, não? Aí disse, não. Isso é do Crato, é lá do Ceará também. Aí esse chefe só perdeu o sotaque, só não tá parecendo mais cearense, não. Aí eu passei por essa aí. Mas aí terminei escolhendo o Ipiranga mesmo. Era um hospital que tinha uma estrutura bacana, a localização era mais fácil pra me deslocar. E aí terminei fazendo ortopedia lá. Lá Aí, no no Hospital Hospital de Ipiranga. Ipiranga. Isso. E teve alguma influência que te levou a escolher a residência de ortopedia? Cara, eu pensei. Eu saí já da faculdade cogitando fazer, né? E aí fui pro exército. E aí, coincidentemente, quem era o meu superior era o Leonardo Drummond, que é, que Doutor é Leonardo especialista em quadril Drummond. lá na Corpo, né? Eu nem imaginava que ia encontrar ele na Corpo futuramente, né? E ele tinha chegado do Rio de Janeiro, né? Ele é carioca, ele é oficial de carreira. E aí tinha chegado no Rio de Janeiro. E ele é um cara, assim, muito gente boa, cara muito engraçado, né? Um astral, assim, bem alegre. E aí ele fala só, cara, faz ortopedia, é legal. Tenente, eu gosto, acho legal. Eu disse, não, pois vale a pena, vamos fazer, qualquer coisa você volta aqui pro exército pra trabalhar com a gente e tal. E aí eu fui amadurecendo a ideia, rapaz, eu acho que é isso mesmo. Né? Já tava meio pensando em fazer, e aí veio cara, faz ortopedia que vale a pena, é legal. E aí foi uma decisão Bacana. acertada, graças a E Deus. tu entrou no exército quando? Que tu acabou em 2010. 2011. Então, nesses 3 anos, tu falou entre a faculdade e a residência, Fiquei um ano no ficou exército. no exército. Isso. Fiquei um ano no exército. Foi um período bem bacana. A gente aprendeu as coisas que, né, de acampar no mato. Tem umas coisas que não é igual ao que os soldados, né, os oficiais fazem, né, de carreira. Mas é uma coisa para pelo menos a gente se situar e saber que aquilo existe, né, e tal, e no momento aí de necessidade usar. Aí foi bem bacana. Foi um período assim bem legal mesmo. E aí trabalhei no Hospital Militar, fui médico uns 3 meses lá do Colégio Militar, fiquei como chefe lá da unidade de saúde do Colégio Militar. Aí fiquei um ano no Exército, e aí queria mudar um pouco de ares, experimentar alguma coisa diferente. E aí fui trabalhar, dar plantão, aí entrei pelo SAMU, né? Foi um aprendizado muito bom também, de emergências e tal, me deu mais segurança, mais tranquilidade em situações mais críticas, né? E que a gente precisa tomar algumas decisões, né, que vão alterar ali o desfecho, né? E aí me deu engrossou o couro, né, que a gente fala aqui. E aí Já fui, preparou um pouco pro trauma, né? sim, sim. Aí já engrossou os couros aí para as coisas feias da ortopedia. E, e aí fui pro PSF, trabalhei um ano no interior, que aí foi o ano que eu fiz prova e passei, que eu já tava sentindo que tava em condições de tentar fora, e aí deu certo, Ah, bacana, cara. né? Tu tava contando antes aqui, tu tinha me mostrado até uma foto. Tu falou agora no SAMU, eu lembrei. Tu tinha me mostrado aqui uma foto. Tá, deixa eu Rapaz, essa foto aí ver se a gente consegue aqui. eu não sei se vale milhões, Conta essa mas, história aí, como foi que o mas cara vale no alguma coisa. SAMU. Essa aqui do Essa aqui, ó. Ronaldinho. O cara encontrou o Ronaldo Fenômeno. Olha aí, rapaz. Rapaz, Isso aqui foi no eu, período que tava no SAMU. Como foi essa isso, história aí? tava no SAMU aí, talvez uns 20 quilos a menos do que hoje. Eu, Quem? eu, Tu e o eu e Ronaldo? o Ronaldo. Cara, essa foto foi na época da reinauguração do Castelão para a Copa do Mundo, né? Então foi em 2013. E aí eu tava na equipe que estava designada para seguir a comitiva da FIFA aqui, né? Uhum. Então foi um dia em que veio o secretário-geral da FIFA, veio o Bebeto, veio o Ronaldo,
A gente viu quem mais, Só o rapaz. nome pequeno, né? Bebeto, Ronaldo. Foi Bebeto, Ronaldo, que eu lembro são esses. A gente passou o dia acompanhando eles. Eles no carro oficial deles, né? E a gente na ambulância. E aí, na tarde desse dia, a gente foi pro Castelão, porque iam ter 2 jogos. Foram 2 jogos no mesmo dia. Aí eu não lembro exatamente, eu acho que foi Fortaleza, Sport, Ceará e Bahia, alguma coisa assim. Foram 2 jogos no mesmo dia. E aí, no final do dia, o Ronaldo foi, né, e foi interagir com as pessoas ali, né? As pessoas pediram pra tirar foto com ele, né? E aí ele, muito simpático, ele cedeu aí essa oportunidade aí de tirar uma foto aí com ele. É Essa aí é pra bacana, mostrar cara. pros netos. É que Bacana, eu bacana. consegui conhecer o fenômeno. Um dos maiores aí de todos os De todos tempos. os tempos. Esse cara aí é formidável. Voltando pra tua história, então. Tu passou esse período, foi fazer depois residência no Hospital Ipiranga, lá em São Paulo, Isso. residência em ortopedia. E aí, como foi essa saída da residência? Voltou pra Fortaleza ou já engatou a subespecialidade? Foi, eu fiz direto. Porque eu tinha como missão fazer tudo que eu tinha que fazer fora. E aí, quando fosse voltar resolvido já da parte de Uhum. formação, né? Então, eu fiz ortopedia, né? São 3 anos de ortopedia. E aí, em 2017, né? Início de 2017, entrei na Santa Casa de São Paulo, né? E aí foi um período de muita cobrança, né? Porque como se sabia lá que era um serviço que já de muita tradição e que realmente tinha era conhecido por cobrar muito dos residentes, né? E aí eu não tava, só a gente tá ali pra aprender, é pra ser cobrado mesmo e vamos que vamos. E aí eram para entrar, eram 4 vagas e entraram 2 médicos, eu e outro colega. Por coincidência também cearense. É. Aí E aí a gente começou, e aí realmente cobrança e tudo. Às vezes até umas cobranças assim bem pesadas, sabe? Que aí. E aí o colega que tava comigo disse, rapaz, isso aqui não é minha. O Eu cara não não vim pra isso aguentou. aqui, não. Aí ele saiu. Aí eu fiquei só. Aí o serviço que eram pra 4 ficou pra 1. E aí a gente conversou, me aliviaram de algumas coisas, né? Mas a cobrança era A cobrança que tu, nível hard. a cobrança que tu fala é em serviço pra fazer. Sim, serviço, de que as coisas funcionassem direitinho e de preparar os casos para cirurgia, porque a gente montava realmente os casos, fotos, fazia algumas simulações, né, de como é que seria a cirurgia, tudo no PowerPoint. Então, tinha uma demanda assim de cobrança teórica assim bem grande, mas que valeu a pena. Hoje, hoje olhando para trás, eu vi que valeu a pena. Hoje, né, aquela questão, né, de engrossar o code, de dar um preparo, né? É que nem aquela frase, né, que é treino difícil, guerra fácil, né? Sim. Então, foi por aí. Então, o treino difícil, a preparação difícil, mas hoje eu vejo as coisas com mais calma. E aí me dá aí serenidade aí para decidir em situações mais Adversas. diversas ou casos mais difíceis, me dá aí uma bagagem legal aí para definir o que precisa ser feito. Terminou quando a subespecialidade? Terminei no início de 2018. No início de 2018. Pra quem não entende, cara, como é que funciona essa questão dessa subespecialidade na ortopedia? Porque em tese não existe. Porque é uma subespecialidade, mas que como é que chama? Para a Associação Médica Brasileira, ela não chega a ser uma residência oficialmente, Hum, né? É como se fosse uma área de uma afinidade.
Um né? foco de atuação. Que eu acredito que futuramente vá se tornar uma especialidade mesmo. Porque hoje em dia, assim, até muitos pacientes perguntam pra gente, assim, rapaz, antigamente era ortopedista, fazia tudo, né? Resolvia tudo. E hoje cada um tá com um pedacinho, né? O Johnny aqui, né? Eu tô com essa parte aqui de baixo aqui do Johnny. O Johnny aí tá fazendo yoga aí. São muitas especialidades, né? É, Subs, né? isso. Tipo, hoje é muito conhecimento, tem muito detalhe que é difícil uma pessoa só fazer bem tudo. Tem, assim, realmente tem colegas que conseguem, são exímios cirurgiões e que têm um dom, né? Mas para a gente conseguir trazer o que tem de melhor para os pacientes, realmente a ortopedia tomou esse caminho da, da subespecialização, né? Bacana. Então, os, os ortopedistas escolhem as áreas de maior afinidade, né? Se aprofundam naquele conhecimento para poder trazer aos pacientes o que tem de mais moderno, o que tem de melhor, né? Um treino mais intenso para que a gente traga realmente os melhores resultados. Então, é mais ou menos essa a explicação, o porquê Da sub, da né? subespecialidade. E Então, como foi que tu voltou pra Fortaleza? cara, eu voltei para Fortaleza em abril de 2018 e a convite do Andrade, né? O Andrade que é um abraço aí pro Andrade, formidável especialista em oncologia ortopédica, cara assim de conhecimento e técnica formidáveis. Ele é meu colega de faculdade, a gente se formou Caramba, cara. junto. E aí ele fez ortopedia primeiro, né? Eu passei 3 anos, né, trabalhando, e Sim. ele já foi direto. E aí eu tava dizendo, rapaz, quando tu termina, eu tô começando, né? Então, quando ele terminou a ortopedia, eu comecei a ortopedia. Então ele tava na minha frente. E aí ele foi convidado para ir para corpo. E quando eu retornei, ele me convidou, me indicou. E vou ser eternamente grato, né, à equipe da Corpo, né, que acreditou em mim, né, um recém-chegado. E aí eu fui conversar com o André, né? Aí o André, não, a gente tem um espaço, a gente vai trabalhando e tal. E aí foi uma parceria assim que deu muito certo, né? O André também, meu parceiro aí de cirurgia, cara formidável também. E aí ele me abriu esse espaço e aí eu aproveitei, agarrei com unhas e dentes aí e fui mostrar o meu valor, né? Prestando apoio nos plantões, né? E nos atendimentos, nas cirurgias. E aí, e aí a coisa deu certo, graças a Deus, né? Então foi um convite do Do Andrade, uma indicação Andrade. do Andrade que me convidou. E aí que deu muito certo, graças a Deus. Ah, bacana, bacana, cara. Eu não sabia que tinha sido o Andrade que tinha te chamado, que tinha. Foi, foi o Vocês Andrade. fizeram faculdade de ortopedia, não, fizeram faculdade de medicina Medicina junto. juntos na UES. Isso. Ah, bacana. A gente fez medicina juntos, e aí ele já foi direto para ortopedia, e eu fui trabalhar, que eu precisava me organizar, me preparar, porque eu já pensava em possivelmente sair do estado para me aprimorar. Cara, interessante, né? Porque aí da tua formação, tu acabou voltou pra Fortaleza, veio pra Corpo, né? Trabalhar junto com o André, lá com o pessoal do pé e tornozelo, o André, outro subespecialista de pé e tornozelo. Sim. Mas aí tu voltou pra trabalhar junto com o teu colega de faculdade e com o Drummond, que foi teu. São as coincidências da vida. O, tem um outro colega também de faculdade que é da Corpo também. E foi total coincidência, né? Total coincidência. Nunca a gente planejou. Que é o Felipe Veras, que é o especialista em Alongamento ósseo. ortopedia Ah, pediátrica. pediatra.
né? Também formidável, cara super capacitado, muito... Ele realmente ele tem o dom mesmo. É um cara que ele tá na área certa, da ortopedia pediátrica. Cara muito bom. Felipe Tá? Veras. E que eu agradeço muito a ele, porque ele foi o cara que fez a cirurgia de correção do joelho da minha sobrinha. Pô, E foi um cara cara formidável. formidável. Cara top. A gente recebe aquela coisa que precisa de uma cirurgia, né? Familiar, você fica ali nervoso e tudo mais, mas o cara foi assim de uma humanidade formidável de mostrar como é tudo, de acalmar, de explicar tudo. Felipezão, cara, muito obrigado, viu? Cara, pode até ser... é, pode falar, não, o Caio tá falando isso porque ele tá lá dentro, né? Na corpo, né? É, porque ele é da corpo. Mas a equipe é muito boa, cara. Os caras são muito bons. Os caras são bem formados. Então, assim, realmente, assim, a sociedade aqui de cearense tem oportunidade, assim, de estar, de ter profissionais à disposição do mais alto calibre, de referência mesmo. E de um Então, nível de humanidade sem igual, total. porque ali não tem um que não seja, né, cara? Sempre estão Tem. disponíveis. Às vezes um cara é mais fechado, outro. É natural da pessoa, né? Mas é a filosofia da clínica, né? A clínica, ela tem como missão, né? Esse atendimento humanizado e tudo. E aliado a isso, o nível de formação, o nível técnico dos profissionais que estão lá. Então, é realmente assim. Pode parecer que a gente tá puxando a sardinha, mas não, mas a equipe é muito boa mesmo. A equipe é top de linha. Cara, bacana, cara. Cara, essa dente sempre tem uma história por trás de tudo, né, cara? Tem, Às vezes tem. a gente não conhece, né? Nunca é por acaso. Nunca é por acaso. Sempre tem uma batalha aí. Mas faz parte da vida, né? A gente sai de uma batalha e entra em outra. E, cara, como é que tu vê hoje essas... A gente falou um pouco dessa questão das subespecialidades. E como é que tu vê hoje o cenário da tua subespecialidade, que é pé e tornozelo, no estado hoje? Celso, eu acredito que pé e tornozelo, assim como a especialidade da mão, existe realmente uma demanda alta. Então tem muitas pessoas, né, com dores nos pés, deformidades, e são especialidades em que a gente consegue resolver bastante coisa e promover ao mesmo tempo uma recuperação, principalmente hoje com o avançar das técnicas, promover uma recuperação cada vez menos dolorida para o paciente, ou uma recuperação mais funcional, né? Hoje, o que a gente fala é o funcional, né? Não adianta eu só corrigir e não funcionar, né? Então tem que ser funcional. Então, a área de pé e tornozelo realmente nos abre leques e oportunidade de resolver bastante coisa, né? Então é uma área que tem campo, né? Que a população, nem toda a população às vezes tem acesso a isso, mas cada dia mais se democratiza esse acesso, né? Então, a minha expectativa é que cada vez mais pessoas tenham a chance de resolver os seus problemas de pé e tornozelo. Uhum. Então, é, de ter a oportunidade de poder chegar a um profissional, né, um especialista que consiga resolver o problema delas, né? Eu trouxe essa pergunta porque Tem até um, desculpa, tem até um caso, depois a gente pode comentar aí de um caso marcante que eu separei pra gente, que ilustra bem isso que a gente tá conversando, sabe? Uma paciente que comentaram com ela que, não tem jeito, é assim mesmo. E aí ela conheceu o nosso trabalho, o que a gente faz, e a gente conseguiu dar um desfecho bem bacana bacana para pra ela. ela. E esse era o ponto que eu ia puxar.
Porque eu fico acompanhando ali nos bastidores da Corpo, né? Você sabe que eu sou um cara também meio curioso. E, como tu falou, eu vejo essa alta demanda, tanto na subespecialidade de mão, somente de emergência ortopédica, né? E urgência. Tanto mão como pé e tornozelo. Então, tem um volume muito grande. Então, vocês devem receber todo tipo de caso, todo Sim. tipo de caso ali, né? Os, os mais variados A, a, possíveis. a gente não falou aqui, mas não sei se todo mundo sabe, mas a Corpo, além de ter a clínica Corpo, ela também ela é responsável pelos serviços de emergência, não é isso? Sim. Do Hospital Monte Clínico e o São São Camilo. Camilo. Então, você, paciente, quando você tem alguma emergência ortopédica, uma urgência ortopédica, e você se desloca para o Monte Clínico ou se desloca lá para o São Camilo, você vai ser atendido provavelmente aí por alguém da equipe, né? E se precisar de cirurgia, provavelmente vai ser operado ou com o André ou com você, não é isso? Sim. Pé e tornozelo. Aí uma grande vantagem desses hospitais é que sempre o paciente vai ser operado pelo especialista, né? Nem todos os hospitais são assim, né? Que quando chega um problema de pé e tornozelo, pode acontecer naquele momento, ser operado por uma pessoa que não seja especialista, Mas isso que devido a quê? domine a organização do serviço, né? Tem serviços que se organizam e, assim, nos casos, por exemplo, de tornozelo, né? Casos mais simples, o ortopedista geral, ele deve ter o conhecimento, né? E para resolver. Mas uma coisa que a gente tem pactuada, né? No serviço que a gente dá suporte, os casos que chegarem dentro da especialidade são do especialista. Então, qualquer caso de pé e tornozelo que entrar pelas suas duas emergências, o especialista de pé e tornozelo é o que vai resolver. Então quer dizer que hoje tem um plantonista lá na emergência. Apareceu um caso, por exemplo, apareceu um caso agora. Daqui a pouco aparece um caso lá de pé e Fratura tornozelo, uma fratura. de tornozelo, Eles já te ligam. eles fazem os exames, fazem tudo que precisa ser feito, né? E aí passa um caso e eu, o André, a gente vai lá Realizar a e cirurgia. faz o procedimento. Né? Resolve o Bacana, caso. isso deve ser bom até pra dinâmica do próprio hospital, né? Sim, dá uma segurança maior pro hospital, pro paciente, né? O paciente ser operado por um especialista, né? Dá uma tranquilidade e existem casos mais complexos, né? Que aí nesses hospitais em que, né, não tem essa organização, termina vindo pro especialista, né? Ninguém vai pôr a mão num caso complexo sem saber o que fazer, né? Sim. Então, os casos simples, né? Em alguns hospitais, o ortopedista geral, ou algum outro colega resolve, né? Ortopedista. Mas o que a gente tem acordado, o que a gente tem pactuado, é que qualquer lesão dentro da especialidade é do especialista. Bacana. Então, lesão de pé e tornozelo por mais que a gente saiba operar outras coisas, né? A gente sabe, na formação da gente, a gente aprende a operar punho, aprende a operar húmero, antebraço, né? A gente sabe fazer. Mas para promover o melhor para o paciente, o melhor resultado, né? É sempre do especialista. O Mas, especialista é que assume o caso. muito bacana, muito bacana. E dentro da tua experiência aí no pé e tornozelo, o que que tu encontra mais de consultório? Ou tem uma diferença muito grande do consultório eletivo pra emergência? É parecido. Parece na emergência, vem os entorses, né? Às vezes num exercício, ou em casa, escorrega, ou pisa em falso, né? Os traumas, né? Da emergência. E no consultório chegam os pacientes que passam, né, na emergência e que são encaminhados ao especialista. E vem mais alguns outros, né? Tem uma variedade um pouquinho maior. Fascite plantar, que é o conhecido esporão de calcanhar, né? As tendinites, os joanetes,
né? Aí tem uma variedade um pouquinho maior dos casos. Então, na emergência, mais trauma mesmo, que é o natural. E no consultório varia mais um pouco, né? Vem os traumas da emergência e os casos a mais, né? Um consultório, que tu vê mais? Facite plantar, o que mais? Tem bastante facite plantar, que é um esporão, né? É bom a gente falar porque às vezes Os termos são diferentes, né? querem dizer a mesma coisa, mas aí faz parte aí do nosso papel também ajudar a educar, né? Então, esporão, que é o conhecido fascite, né? Fascite plantar. Vem os joanetes, vem bastante tendinite, né? Tendinite do Aquiles, o esporão de galo, né? Que é aquela dor atrás ali do calcanhar. Tem algumas deformidades. A gente chama de metatarsalgia, que é essa dor. Vou pegar o pezinho aqui. Fica à vontade. Amigo do Johnny, né? Que aí o pé tem aqui os. Acho que é melhor nessa câmera aqui. Pode apresentar Essa pra aqui câmera eu acho aqui. que é melhor. Então, o pé ele tem 26 ossos, né? E aí tem alguns pacientes, né? Uma quantidade boa de pacientes tem dor nessa região aqui da frente do pé, que a gente chama de metatarsos, né? São do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí, pacientes que sentem dor aqui. Esportistas, pessoas que fizeram caminhadas prolongadas, começam a sentir dor, às vezes sentem formigamento, choque, fisgada. E aí Devido a quê? tem um nervinho que fica mais próximo aqui da parte plantar, né? Da parte que pisa no chão, que aí ele pode machucar, ele inflama. E aí é comum também, que a gente chama de neuroma de Morton, né? É um nervinho que inflama, né? Principalmente entre esses dois, que nessa região é o nervo de todos aqui, que ele é mais largo, só que ele está no espaço aqui pequenininho. Então ele é mais suscetível a inflamar e doer. Inflamar. Então aparece bastante também no consultório da gente. Isso em atleta ou pessoas normais também aparece muito? Pessoas normais e atletas. Me desculpa aqui a minha de leigo, mas quando tu tava apresentando eu pensei assim, as mulheres que andam de salto, deve aparecer muita coisa, né? Bastante. A maior parte dos pacientes, né, que procuram a gente são mulheres. É Na mesmo? especialidade de pé e tornozelo, a maioria, vamos colocar em 60, 40. Mas isso seria devido a essa associação que eu fiz aqui com salto alto ou não? Também, também. A mulher é mais cuidadosa. A mulher, ela procura um atendimento antes que a coisa Piore, né? piore. Já a gente não, a gente é mais. O homem é mais. Não, vou levando aqui. E aí chega, né? E quando chega já são situações aí já mais Quando chega o carro não pisa o pé avançadas. no chão, né? Aí já é pra ir pra cirurgia. É mais ou menos isso. Então assim, a rotina do consultório, do especialista de pé, realmente a maioria dos pacientes são mulheres, né? Interessante. Que aí elas procuram atendimento antes e são mais preocupadas em resolver, em prevenir. Então, em relação a isso, as mulheres são mais. Em vários outros aspectos, né? As mulheres são mais organizadas e são mais precavidas do que a gente. Cara, interessante. Então a maioria realmente é mulher. E a importância, né, de você fazer essa prevenção, se tiver alguma coisa, já procurar um especialista, né, pra tratar. O especialista, ele vai ter tanto o conhecimento e a experiência mais apropriadas para te dar uma solução, a melhor solução, né, para cada caso. Então, assim, nada melhor do que você ter a tranquilidade, né? Não, eu vou procurar um especialista, porque ele é que vai me ajudar na melhor solução. A gente pega, às vezes, alguns pacientes que vêm de outras emergências,
com entorse de tornozelo, e que vem bastante. E vem com a tala, vem com imobilizada, aquela coisa que antigamente se fazia assim. E aí, eu disse, não, me disseram que eu tenho que ficar aqui 20 dias, 15 dias. Aí eu, não precisa disso não, calma. Vamos tirar. A gente precisa fazer uma reabilitação funcional, né? Se a gente deixar muito tempo parado, vai demorar mais para recuperar. E Interessante. aí, hoje, com o avanço também das técnicas de fisioterapia, a gente consegue ter resultados assim fascinantes. Fascinantes. Então, assim, realmente, o conhecimento e o conhecimento técnico, né, de, Uhum. de ponta, com o suporte, né, de aparelhos, de técnicas recentes, né, a gente consegue dar um resultado assim funcional muito bom. Então mudou, é assim, tu tava comentando aí, tava pensando aqui. Fisioterapia, tu citou a fisioterapia. Então são um grande aliado de vocês no tratamento do paciente, né? Demais, demais. E assim, a gente precisa desmistificar, né? Às vezes, quando a gente vai propor um tratamento de fisioterapia, o paciente já, às vezes, já faz até, rapaz, vou ter que fazer fisioterapia. E aí a gente precisa, cabe a gente, né? Nós ortopedistas, profissionais de saúde, desmistificar isso. Porque a fisioterapia, ela é fundamental. Ela não é importante, ela é fundamental. Ela consegue reverter problemas que às vezes cirurgia não reverte, que medicamento não reverte. Então, eu explico para os meus pacientes que o ortopedista ele é um pouquinho diferente das outras especialidades, porque quando você consulta um cardiologista, ele dá um remédio para poder controlar a sua pressão e enquanto você estiver tomando, o problema está resolvido. O endocrinologista passa um remédio da diabetes, enquanto estiver tomando o remédio, a diabetes está controlada. Controlado. O ortopedista não. O ortopedista ele dá um remédio para dor, né? E ele vai criar uma janela de oportunidade para a gente resolver um problema, certo? Então ele não tá com o remédio resolvendo, ele tá te aliviando a dor. Só não vai doer, mas o problema tá aqui ainda. Eu preciso tomar alguma providência. Aí essa providência pode ser com a fisioterapia, pode ser com a cirurgia, uma infiltração, alguma medida. Mas a gente precisa é um espaço que a gente abre para poder atuar e o paciente não ficar com tanta dor, não ficar sofrendo, né? E ele conseguir, por exemplo, na fisio, fazer um exercício mais efetivo, certo? Conseguir suportar a sessão de fisioterapia, que aí quando eu tirar o remédio para dor, ele já não vai sentir mais tanta dor quanto antes. Então, hoje em dia, a fisioterapia, com o avanço dela, ela é fundamental. São áreas, né, da saúde que são irmãs, né? Vamos dizer, Ando primas, junto, né? né? Irmãs mesmo, porque realmente uma precisa muito da outra para dar um resultado, ou as duas juntas conseguem dar um resultado, assim, resultados assim impressionantes E mesmo. daí eu vejo essa relação que vocês têm grande com os seus terapeutas lá na clínica, né? Vocês têm essa proximidade muito grande com eles. A gente discute os casos, né? Uma das grandes vantagens ali da Corpo, além dos fisioterapeutas assim, serem excepcionais, é a discussão. A gente discute os casos. Eu, particularmente, sou muito aberto às sugestões. Isso, ó, o que você está observando? Porque, às vezes, lá no dia a dia, dentro do exercício, o fisioterapeuta tem uma visão mais fidedigna, né? Por mais que a gente examine tudo, ele está vendo ali no dia a dia, né? E essa informação é importante para a gente também tomar melhores decisões. Então, a gente consegue ter esse retorno e essa abertura para que a gente converse com eles e eles conversem com a gente para a gente propor a melhor saída para os pacientes. Cara, eu tinha separado aqui um ponto que era para falar um pouco mais de cirurgia. Eu sou curioso, né? Sou bem curioso.
É, eu percebo que a rotina de vocês é bem cirúrgica, tem uma demanda elevada, então vocês têm uma rotina bem pesada de cirurgia. Mas como é que vocês conciliam? Porque você tem um consultório médico, que você faz o consultório, bonitinho, bacana. Não sei se tu tá mais nos plantões, tu ainda tá atuando nos Não, plantões, agora tô mais dá mais consultório e cirurgia mesmo. em cirurgia. E Isso. como é que vocês organizam as cirurgias? Como é que funciona o bastidor Eu sou paciente, eu cheguei, fui fazer uma consulta contigo, identificou um problema, pode ser cirúrgico. Pronto, Como é que eu chego até lá, a sala de cirurgia? pronto. Quando a gente até brinco com os pacientes também, eu disse, ó, cirurgia é igual a casamento sem divórcio. É um casamento sem divórcio, não tem como divorciar. Por quê? Porque quando for feito aquele cortezinho, o doutor Caio, no dia tal, que fez isso. Entendeu? Pro resto da vida. Fica Entendeu? marcado, né? Independente do que acontecer. É uma marca. Então, é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Então, a gente, quando indica a cirurgia, realmente a gente acredita que o benefício para a pessoa é muito maior do que o processo que ela vai passar, né? De pós-operatório, de dor. Então, eu tenho essa conversa com os pacientes, né? A gente deixa bem claro, só vai ser feito isso, isso e isso. E a recuperação é desse jeito. E a gente, assim, realmente tem que deixar tudo muito às claras, porque não pode ter surpresa. Não pode o paciente achar, não. Ah, eu achava que era assim. Não. É, é tudo conversado, explicado, porque a gente tem que ser parceiro. Né? Parceiro nessa hora. Só eu te ajudo, você me ajuda e vamos junto. Segurando na mão até o final. Então, quando a gente indica a cirurgia, a gente solicita através do convênio, né, do paciente, e aí a gente encaminha o paciente para um determinado hospital que vai ser realizado o procedimento. Né? Alguns convênios pedem que sejam encaminhados diretamente a eles, né? Aí a gente conversa na dinâmica de cada convênio e dá-se entrada no pedido do procedimento. Enquanto isso, nós do grupo de pé e tornozelo, a gente tem a rotina de encaminhar os pacientes para a consulta pré-anestésica, né? Dr. Odon Tavares aí, um abraço aí pro nosso parceiro aí, anestesista, cara extremamente capacitado. E aí ele já faz a avaliação, já explica para o paciente que tipo de anestesia vai ser feita e solicita algum outro exame que necessite para completar a avaliação, né? Enquanto isso, se autoriza a cirurgia. Uma vez autorizada, e aí a gente conversa com o paciente para ver a melhor data para ele. Então, passa pelo pedido de cirurgia, a parte burocrática de autorização, que demora aí, às vezes, de alguns dias ou até algumas semanas, né? Em média, aí, em torno de 10 a 20 dias para as coisas serem todas liberadas. Nesse período, passa pela consulta pré-anestésica, e aí, estando tudo ok, o convênio liberando o procedimento, a gente conversa com o paciente para ver a melhor data para ele, né? E aí, normalmente a gente pede 8 horas, né, de jejum antes, porque o paciente, como ele vai ser sedado, né, dá um remédio para dormir durante o procedimento, para não ficar ouvindo barulho de nada, né? A pessoa ficar tranquila durante o procedimento, dá uma sedação e precisa estar com o estômago vazio, porque senão ele relaxa e pode voltar comida e ir pro pulmão. Então tem que ter esse preparo. Então, 8 horas antes, o paciente para de se alimentar, para de beber água, e aí ele vai ao hospital, em torno de 2, 3 horas antes do procedimento, interna, e aí, no horário marcado, a gente chama e realiza o procedimento. Né? E aí a gente tem por rotina também depois conversar com o acompanhante, com o próprio paciente, quando está mais acordado, né? Informar que correu tudo bem, que deu tudo certo, dar os contatos, orienta medicações, curativo. Então, seria em torno disso, né? Qual a principal, A jornada.
A jornada do paciente até a sala de cirurgia. Exatamente. E qual a principal cirurgia que vocês fazem, realizam? Hoje em dia, fica ali o trauma, né? Fratura de tornozelo, que Sim. talvez seja a fratura mais comum que a gente pegue na emergência. E a cirurgia de Joanete, né? Que é o hallux valgus, né? No nome técnico. A gente chama de hallux valgus. Você pode Na mostrar o que seria? Pronto. O que acontece? Mostrando aqui na... O que acontece? Muita gente acha, né? Que o Joanete é nessa região aqui, certo? No dedão do pé. Muita gente acha que é um osso que cresce aqui. Então, tá aqui e cresce. O que acontece? Na verdade, é esse ossinho aqui, ele existem desequilíbrios, né, da anatomia do paciente que fazem forçar esse osso para fora e esse aqui para dentro. Então, na verdade, é essa cabeça aqui, que a gente chama de cabeça do metatarso, que ele vai saindo, fica mais saliente, e o dedão do pé ele vai pro outro lado. E aí fica aquela deformidade. Entendi. E aí o que que acontece? Quando existe essa alteração de anatomia, né, a gente explica para os pacientes que é uma alteração anatômica, uma alteração do formato, certo? Então existem aí aparelhos, exercícios que dizem que corrigem, mas corrigem de forma ali temporária, momentânea, porque, como a gente fala, é uma deformidade anatômica. Então, a gente vai e corrige isso na cirurgia, né? Hoje em dia a gente consegue fazer a gente chama de técnica minimamente invasiva. Antigamente realmente fazia-se um corte grande aqui nessa região, colocava os pinos, tudo. E aí o paciente ficava às vezes um mês e meio, sem poder pôr o Sem pé no poder chão. pisar? Exatamente. Nossa. E aí é um pós-operatório doloroso, né? Antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue fazer por o que a gente chama de técnica minimamente invasiva. Então, são pequenos furos, onde a gente consegue fazer o que precisa ser feito, né? As correções. E aí, como a gente não agride tanto, né? Ligamentos, a gente consegue permitir o paciente a já conseguir caminhar nos primeiros dias de pós-operatório. Então, melhorar a independência do paciente, não ficar dependendo de outras pessoas para ir ao banheiro, para fazer suas necessidades, se alimentar, entendeu? Então, assim, foi uma revolução mesmo na cirurgia de pé e tornozelo. Então, a gente consegue realmente, e a gente consegue aqui em Fortaleza, proporcionar isso aos pacientes, Quanto tempo de recuperação para eu voltar a andar normal? certo? Você já consegue andar já no dia seguinte. No dia seguinte, pós-cirurgia, já posso botar o pé no Já chão. pode andar. A gente usa uma sandalinha, tem uma sandália apropriada para isso, né? E aí já no dia seguinte a gente consegue liberar os pacientes para andar. E aí, Caio, quando é que eu vou estar andando normal, sem sandália e tal? Se eu quero usar um tênis e tal. 45 dias. Então, em 45 dias, tem um caso até que eu separei. Vamos falar do caso aí. Tem um caso, só para exemplificar, esse caso é um exemplo também interessante. Qual seria? Seria esse aqui, ó. Esse aqui era o pré-operatório, né? Então, aqui como eu mostrei ali no pezinho aqui, não é uma saliência que aumenta, não é o osso que aumenta aqui. Na verdade, é esse osso que ele vai desviando para fora. E aí desvia para fora e esse aqui vai para dentro. E aí ele cria essa deformidade. Então, essa paciente, ela operou com a gente, assim, Caio, eu não posso ficar muito tempo fora do meu trabalho. Então eu vou tirar férias. E aí você falou que são 45 dias. Eu pego um atestado aí de 15 15 e tira dias. 30 dias de E aí férias. eu não entro no INSS e a gente consegue resolver o problema. Então essa paciente, ela é serviços gerais. Ela faz serviços Uhum. gerais de um hospital aqui de Fortaleza. E aí tem essa aqui é o pré-operatório. Tem uma foto do pós-operatório dela. Deixa eu mostrar aqui.
Vamos jogar aí o pós-operatório. Aqui é eu e minha esposa. Peraí, bota aí. Qual é o do... Esse aqui é a... Eu e minha esposa. Excelentíssima. É, Mila. a 01, é a 01. Pronto, essa. Então, ó. Então, é isso que a gente chama de minimamente invasivo. Por pequenas incisões, pequenos cortes, a gente consegue fazer todas as correções que precisam ser feitas, tá? E como não corta muita coisa, né? A gente chama de partes moles, né? Tendões, ligamentos, ficam a maioria deles preservados, a gente consegue permitir que o paciente caminhe no dia seguinte sem ter muita agressão. Então, ele consegue conter aqui toda a estrutura que a gente modificou e o paciente podendo andar. Então, recentemente, acho que tem outra foto também que acho que dá para ver melhor a correção. Aquela lá da ponta. Isso. Então, é a mesma paciente com Agora o Joanete corrigido. Realmente você vê uma diferença grande, né? Principalmente no dedão aqui, que ele vinha muito pro lado. Isso. Então a gente consegue corrigir com essas pequenas correções, com essas pequenas decisões. E aí o pós-operatório é outra coisa. Então imagina você resolver o problema, né? Muitas vezes é doloroso, é a principal indicação da cirurgia. Então tem pacientes que não sentem dor. Agora, tem pacientes que incomodam, não conseguem usar tênis e tal, por conta dessa dor. E aí a gente consegue, com essas pequenas incisões, permitir que o paciente volte a ter uma rotina normal, ou muito próximo do normal, já no dia seguinte. Tem uma das últimas pacientes que a gente operou, ela com 20 dias de procedimento, estava perguntando se podia dirigir. Doutor, não dá para eu dirigir, não? Calma. Aí, não, é porque eu queria fazer meu Pilates. Aí, ó, tu já tá pedindo duas coisas. Tu tá pedindo pra não quer só pro dirigir, Pilates. né? Aí a gente dá a mão, tu quer o braço. Ou então, isso, ó, eu te dou o pé, tu já quer tudo, né? Então, mas não, você tá sentindo dor? Tá tudo bem? Tá se sentindo confortável? Tô, com 20 dias de cirurgia. Então, não vai atrapalhar em nada. O que a gente pede para evitar é eu operei hoje, semana que vem vou dar uma volta lá no calçadão da Beira-Mar. Não. A gente pede ali para ficar em casa, dar uma segurada. Então, realmente a minimamente invasiva veio para revolucionar e Quanto tempo é uma cirurgia dessa? Quanto tempo? Sim. De procedimento. Essa aqui? Sim. 1 hora. Rapidinho. Rápido. E a pessoa volta para casa com quanto tempo? No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Faz com anestesia local, né? Uma outra vantagem, anestesia local. E aí, interna, faz o procedimento, acorda ali da sedação, come alguma coisa, então não é hack, não é aquela anestesia na coluna, não. É tudo lá no local mesmo. Acordou, comeu alguma coisa, tá assistindo bem, casa. Cara, interessante, porque eu acho que culturalmente a gente tem aquela visão, quando fala cirurgia, você já imagina você tem que ficar internado no hospital, você vai demorar a voltar para casa, e quando volta aquele pós-operatório cansado, que você não pode pisar em nada, você não pode fazer nada, aí tu chega para mim e fala, faça 1 hora de procedimento, no mesmo dia você vai para casa, e no mesmo dia, no dia seguinte você já pode pisar no chão. Então, realmente, o negócio mudou. E cabe a gente, profissional, né, ortopedista, especialista, disseminar isso, dar a oportunidade das pessoas de conhecer e de ter a oportunidade de beneficiar de um procedimento moderno. Porque, realmente, é algo que mudou a cirurgia de pé e tornozelo. A qualidade do pós-operatório é outra coisa. Tem muita gente que chega ainda pra ti no consultório com esse medo de tipo, doutor, tô sentindo muita dor, mas eu não quero fazer cirurgia. Sim. Bastante. Mas esse medo, porque eu teria, mas agora, quando eu vi aqui que tu mostrou, eu já fiquei bem mais, digamos assim, tranquilo. Se eu precisasse fazer uma cirurgia do Joanete, por exemplo, Joanete? Sim. Eu faria tranquilamente, porque eu vi aí que o negócio não é tão complicado assim, pelo menos pra mim como leigo que estou vendo. Então, pelo menos o pós-operatório não é um bicho de 7 cabeças. Isso. Né? Mas aí cabe a gente colocar isso pro paciente, né? A gente tem que, existe isso aqui, ó, eu posso fazer isso aqui por você, entendeu? E dar a segurança,
né? Então, é como eu falei, cirurgia é um casamento sem divórcio. Então, assim, tem que ser algo bem conversado, bem explicado. E quando realmente for algo que traga uma mudança na vida da pessoa para melhor, aí a gente cabe a nós realmente mostrar para a pessoa, isso aqui funciona, isso aqui vai dar certo para você, vai te dar uma tranquilidade. Então, a gente precisa ter essa conversa, entendeu? Principalmente porque, como é uma técnica, não é uma técnica nova, mas é uma técnica que está se disseminando agora, muita gente ainda acha que Joneide se opera com a técnica antiga. Hoje Hum. não. Às vezes é uma briga com o convênio, até para tentar convencer o convênio de que esse procedimento ele gera menos problemas. Ah, tem E isso? E tem, tem essa conversa com o convênio ainda, porque existe. isso quer dizer que o convênio está acostumado com o procedimento antigo, a Sim, forma antiga de ser feita. E o sim. que é que muda tanto para o convênio em termos de... De custos. Não, não sei de custo, mas para ele aprovar ou não aprovar uma cirurgia? Houve uma mudança na forma de interpretar o rol, né, de procedimentos da ANS. Aí já é uma área mais específica, né? E que o rol agora é taxativo, né? Então, hoje é o cara crachá. Se tá no rol, aceita. Se não tá no rol, Não passa. não passa. Então, hoje, e o rol não atualizou ao ponto de englobar Novos procedimentos. totalmente esse procedimento, então existe a conversa com os convênios para que a gente esclareça que é um procedimento que é menos agressivo, é um procedimento que gera menos complicações, que gera menos custos da parte de recuperação, de reabilitação. E aí esse é um trabalho de convencimento. Do mesmo jeito que a gente conversa com os pacientes, a gente conversa com os convênios, para realmente mostrar que é vantajoso para todo mundo. Vantajoso para o Entendi. paciente, vantajoso para o convênio. Então, eu vejo que sempre vocês estão se atualizando, sempre estão viajando, tanto você como o André, todos ali na Corpo, sempre estão aí se atualizando, trazendo novidade. E aí existe isso, quando tem uma forma nova uma técnica nova, um procedimento novo, às vezes um insumo novo que traz Isso, melhoria, vocês têm que ter essa conversa exatamente. com o convênio para Tudo que é poder... novo, as mudanças, elas não ocorrem na mesma velocidade do que os avanços, né? Então, às vezes vem algo muito bom, novo, mas a legislação ainda não está Se atualizando na mesma atualizada. velocidade, né? E aí, a gente justifica tecnicamente, a gente faz relatório, conversa, tudo para deixar as coisas as claras, né? E realmente Uhum. provar ou mostrar que é a melhor saída para aquele caso. Interessante, cara. O Caio, eu tinha conversado contigo, a gente tinha conversado antes sobre um caso que marcou você, um caso marcante, pra gente compartilhar aqui com o nosso público. E porque você separou um caso aí pra nos mostrar. Foi. Aí até citei no começo que é uma paciente que ela ficou desiludida, né? Ela tinha um caso muito grave de Joanete e que onde ela morava, ela é de outro estado, lá do Pará, Belém do Pará. E que desiludiram ela, dizendo, oh, não, realmente não tem jeito, é muito grave, não tem solução, e tem que se acostumar com isso mesmo. E aí o filho dela mora aqui no Uhum. Ceará, conheceu a gente, e disse, não, vamos tentar pelo menos uma última saída, uma opinião. E aí na nossa avaliação a gente julgou que a gente poderia trazer uma melhora para ela, né? Tem como só para Uhum. dar uma ideia aqui da bronca. Então esse era o pezinho dela aqui, ó. Nossa, Então Joanete assim imagina a dor que ela devia bem sentir. grave, bem grave mesmo, né? Uma deformidade bem extensa. Aí acho que tem o outro pé ali, foi os dois pés, ó. Tem outro em cima, ó, Ela tinha nos dois pés, os né? dois pés. E aí o caso dela, como ela morava em outro estado, ela precisava que a gente resolvesse os dois pés no mesmo dia, né? A gente, a gente não é que a gente
evite. A gente não recomenda fazer os dois, né? Não é o melhor, porque é 2 pós-operatórios em um. Então, às vezes, a pessoa pode ficar um pouco mais limitada, mas é possível de ser feito, né? Mas pro conforto do paciente, se for possível fazer um de cada vez, é melhor. Até porque ela não era daqui, né? É do Pará. Isso. Então, Então, se deslocou pra cá pra poder fazer a cirurgia. Isso, foi uma circunstância em que a gente realmente pode ser feito, mas é mais confortável para o paciente fazer um de cada vez. Então, um caso muito grave, acho que tem até um raio-x aqui para quem consegue mostrar. Ali, ó, aqui atrás do Johnny, isso. Então, bem grave, né? Todos os ossos aqui. Acabou influenciando até nos outros dedos ali, né? E aí a gente faz as correções aqui, as osteotomias que a gente chama, corrige, né? E aí, o pós-operatório a gente faz os curativos, acompanha semanalmente. E aí, pode trocar aqui pelo... Cadê o... Acho que tem lá atrás do Johnny ali, ó. Isso. Pronto. Aí esse já é o pós-operatório de 1 mês. Né? 1 mês pós-cirurgia. Isso. Então a gente mal vê aqui as incisões que foram feitas. Tu fez né? incisão aí aonde? Aqui, 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 aqui e aqui, ó, de lado. Então, pontinhos, a gente faz as correções. Então, é o mesmo pé. Esse aqui é aquele mesmo pé que tá Cara, lá. assim, é uma mudança drástica, né? E aí, assim, o fato dessa paciente ter... Essa que tava desganada, ou seja, chegava pra ela e falar assim, ó, não tem o que fazer. Não tem jeito. Não tem o que fazer. E aí, assim, uma frase que ela falou pra mim, que me faz guardar esse caso, ela disse assim, doutor, eu não conseguia sair com meu filho pra jantar, pra almoçar, porque eu não aguentava andar. Hoje eu consigo andar. Então, assim, a mudança que a gente conseguiu trazer pra ela de qualidade de vida, né, é uma senhora de 73 anos, na época tinha até 73 anos, é outra coisa. É outra coisa. A pessoa conseguir sair de casa, ela não poder sair de casa, às vezes por vergonha, às vezes por dor mesmo, não conseguir sair de casa por dor nos pés, que a qualidade de vida é péssima. Cara, Entendeu? E aí, essa paciente, ela veio em dezembro, a gente operou no meio de 2022, e ela veio em dezembro agora me visitar, né? Ela veio pra consulta, esse doutor, eu vim me visitar. Aí isso foi mesmo, coisa boa, como é que a senhora tá? Eu disse, tô bem. Aí ela até brincando, né? Eu já consegui até dançar meus carimbozinhos lá no Pará. Aí veio, disse, ó, a senhora tá passeando, tá tudo bem? Aí, não, tá tudo bem, consigo fazer minhas coisas. Valeu a pena? Demais. Então pronto. É a minha maior gratificação. Isso aí deve ser... É a satisfação, é de conseguir resolver o problema. Então isso aqui não tem preço. Entendeu? Então, assim como ela, a gente também tem vários casos que a gente consegue trazer uma mudança, né? Uma melhora na qualidade de vida da pessoa. Mas essa me marcou porque ela veio de outro estado e por causa dela, uma outra paciente que eu operei agora vai fazer 1 semana amanhã. Que conhecendo esse caso dela, veio pra gente operar também. Veio pra gente operar. Também do Pará. Também do Pará. Cara, interessante, eu fico imaginando, tu conversando aí, eu vendo o raio-x, pode mostrar o raio-x do antes? Aqui, ó. Eu vendo o raio-x, eu fico imaginando o nível de dor que ela deveria sentir e o quanto isso tirava a qualidade de vida da pessoa, né? Como tu falou, eu não posso sair, eu não posso sair com meu filho, eu não posso fazer isso. Seja por dor, seja muitas vezes eu fico imaginando também uma mulher, né? A autoestima, como é que não deve ficar. A pessoa vem triste. Então, ela veio triste, desenganada, né? Que a gente chama aqui, aquela pessoa que vem assim, como realmente assim, com uma última esperança. E a gente precisa também entender esse contexto do paciente. Eu acho que faz parte da consulta e da relação médico-paciente. A gente precisa ter essa empatia, entender. Coloca o depois lá. A gente precisa entender que... E o Joanete tem uma curiosidade
Porque tem pacientes que tem o pezinho lá, né? Deformado daquele jeito e não sente nada. A gente pergunta só, isso aqui atrapalha a sua vida? Não. Então, pronto. A gente não precisa mexer. Agora, se tá afetando sua qualidade de vida, aí a gente tem que proporcionar a melhor saída, o melhor tratamento para os pacientes. Eu vou deixar aqui meus parabéns, viu? Porque Obrigado. a gente olha assim e a gente vê uma mudança realmente drástica. Eu fico imaginando o a nível de gratidão que essa senhora deve ter por ter conseguido. Uma vez que ela recebeu, que isso aí, eu vou te perguntar aqui agora. Eu chegar de um profissional, o profissional chegar pra mim e falar que não tem jeito, é um negócio difícil da pessoa Assimilar, né? assimilar. E chegar pro profissional e falar assim, não, vamos dar um jeito nisso daí. Traz uma esperança de volta pra pessoa e uma expectativa que eu acredito também no outro lado, no teu lado. O Sim. peso que fica em cima de ti, de comprei a bronca e agora vou Vou ter entregar. que assumir a bronca e vamos ter que resolver. Vamos para cima. E aí eu reforço mais uma vez, né? A conversa que eu sempre tenho, eu digo a mesma coisa para os pacientes. Cirurgia é casamento sem divórcio. A gente segura na mão do outro, só, eu tô aqui pro que deve é. Vamos junto. E aí, eu digo assim, ó, acredito que isso aqui vai resolver teu problema. E resolveu, né, E cara? vamos junto. Vamos aqui pegando na mão do outro, dando suporte, conversando. E aí, graças a Deus aí, a gente tem conseguido resultados aí muito bons, graças a Cara, Deus. parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho aí. A gente vê o que é importante. Às vezes a gente fica conversando, não vê. Foi até interessante trazer as fotos, porque a gente vê conseguir entender melhor o resultado do teu trabalho, né? E foi o que tu comentou no começo da nossa conversa, que o que a ortopedia trouxe pra ti foi justamente ver essa, O mu- resultado, esse tipo, putz, a gente resultado. resolve, putz, eu tô vendo o resultado aqui agora. Pô, legal. Aí isso aí é o que me fascina aí na ortopedia. Muito bacana, muito bacana. Causão, a gente vai andando aqui pro final da nossa conversa. Queria saber se tem algum ponto que a gente deixou de conversar, deixou de abordar. Acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, contar um pouquinho aí da nossa estrada aí. E que a gente tá no começo, né? A gente espera aí que seja uma estrada longa, de muitas alegrias, que a gente consiga ajudar muita gente, trazer muita alegria, né? E que a gente se aperfeiçoe mais, que a gente consiga sempre trazer o melhor para os nossos pacientes. Seja Bacana. com as cirurgias, sendo indicando uma fisioterapia de qualidade, né? Proporcionar sempre aos nossos pacientes o melhor, sempre o melhor. O nosso compromisso é o melhor. É o melhor tratamento, é a melhor fisioterapia, é o melhor para a gente ter o melhor resultado. Legal. Muito bacana, cara. Fico muito grato de lhe receber aqui, de poder compartilhar esse momento contigo. E já deixa aqui um convite para um segundo encontro. Opa, A gente fazer um tamo segundo junto. encontro. Eu gostei muito de trazer esses casos. Eu acho que caberia um segundo encontro aí para a gente discutir outros casos, talvez aqui falar um pouco mais, para esclarecer também para quem não está nos ouvindo, nos vendo aí sobre a tua área, né? E o que tu pode trazer de solução para os pacientes, né? É esclarecer, desmistificar, eu acho que é o nosso papel. A gente tem que desmistificar as coisas, tem que simplificar. Não é um bicho de sete cabeças. A gente tem que trazer as soluções. E aí eu tô à disposição. Carlzão, e hoje, para quem está nos assistindo, que talvez tenha assistindo aí, nossa, tem solução para mim. Opa, vou procurar o Caio. Como é que a pessoa encontra? Como é que a pessoa marca uma consulta com você hoje? Joia. Pode me procurar nas redes sociais, né? Dr. Caio Fábio Ortop, é o meu Instagram. Pelo Instagram da Clínica Corpo. Tem os contatos da Clínica Corpo, tanto no meu Instagram como o da clínica, né? Então a gente faz os atendimentos na Clínica Corpo. Eu tô lá às segundas de manhã, terças tardes e quintas de manhã. E aí a gente tá preparado aí para Segunda, quarta e quinta. segunda, terça e quinta. Segunda, terça e quinta pelas manhãs. Segunda e quinta de manhã e terça à tarde.
Terça à tarde. E a pessoa pode entrar em contato lá no nosso central de atendimento da Clínica Corpo, pode entrar em contato lá, ou pelas redes sociais, o nosso site. Entrou, olha, gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Caio Fábio, e aí vai ser direcionado para essa fera. Vem para nosso consultório, a gente conversa, explica e dá a melhor solução. Caiozão, muito obrigado. Até uma próxima, amigo. Tamo junto. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.